um momento que nós viemos esperando há muito tempo. É chegado o momento de nós apresentarmos uma pessoa que a gente conhece, que é encoberta. Ele é um príncipe encoberto. Ele é um príncipe também esperado. Ele é muito esperado. Desde o momento em que foi extinta a linhagem real, que foi cessada a linhagem real, o povo espera. Está no inconsciente de toda a população luso-brasileira esta restauração, que está nas nossas mãos. E gostaria de apresentar um descendente da Casa de Avis e também da Casa de Trastâmara, que são as casas que assinaram o Tratado da Partilha do Mundo Bárbaro. Aquela parte do mundo não cristianizada, não civilizada, ela foi feita uma partilha e as casas, neste tempo, já cristianizadas e em condições de fazer essa partilha, foi a Casa de Avis e a Casa de Trastâmara. E esta casa, ela se uniu no casamento de Dona Joana de Trastâmara, que também era Joana Trastâmara Avis, com Dom Afonso V, conhecido como o rei africano, porque ele havia conquistado toda a África. Ou seja, então o nosso império luso-brasileiro ele era formado não só para o Brasil e Portugal, mas também pela África. E a semente deste casamento, desta união, desta semente, foi uma linhagem encoberta, uma linhagem que foi perseguida, houveram várias execuções, os príncipes estão sempre escondidos, e hoje nós temos aqui, que já faz algumas gerações, no Brasil conosco, e nesta live nós vamos apresentar, que é Sua Alteza Real e Imperial, Dom Antônio, nós o cognominamos o César, porque a Casa de Trastâmara também tem direitos sobre o Império Romano, direitos históricos sobre o Império Romano, e ele é a linhagem mais precedente, mais antiga de todos os ramos da Casa Imperial luso-brasileira. Então, em uma situação de restauração, em uma situação de convocação de cortes, esta convocação parte de Dom Antônio César, que é também Duque de Lisboa, é da família Lisboa, e é a quem eu passo a palavra agora para que nós possamos ouvir aí, pela primeira vez, né, o nosso pai. Ele é o pai de toda a nação luso-brasileira. Ele é pai de toda a nossa ancestralidade. É uma honra para nós, Sua Alteza. Somos todos ouvidos. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos, aos senhores, ao Conde de Ouro Preto, quero saudar o Duque da Lusitânia, quero saudar todo o povo brasileiro, todo o povo português, enfim, todos os lusitanos, desde o Oriente ao Ocidente. Recebam a minha saudação, recebam a minha bênção e o que eu tenho a dizer, que hoje, dia 7 de setembro de 2022, em que o Brasil, em polvorosa, comemora a sua independência, ao meu ver, não é uma independência, e sim foi um golpe contra a verdadeira e legítima coroa. E muito mais grave ainda, que foi um golpe contra a ordem de Cristo. Então,
Mas, mesmo assim, o povo sempre esteve mal informado, porque a partir de 1822, a história foi toda reformada para que pudesse o império criado pelo príncipe regente, que não estava na linha de sucessão, nem na linha de sucessão da Casa de Bragança, sim, estava, mas não eram príncipes reais, o sangue real. Ou, de fato, até hoje não são. Pelo lado britânico, mas pelo lado francês, sim, eles são príncipes verdadeiros. Então, eu quero saudar todo o povo, quero saudar, assim, todos aqueles que acreditam na verdade. E nós estamos aqui para defender a verdade. Então, eu agradeço pela participação, porque pela primeira vez estou participando do canal Além da Nuvem. Para mim é uma honra. E, digamos assim, eu fico até sem palavras, porque a emoção toma conta e aí eu não consigo mais falar. Então, eu agradeço e que Deus, Nosso Senhor de Eurique e Nossa Senhora Imaculada Conceição abençoe a todos, porque essa missão, sabemos que ela é uma missão árdua, mas eu acredito que, unidos, nós sabemos de vencer, porque Cristo está na frente e se Ele está na frente, a vitória é certa. Então, meu muito obrigado e é uma honra estar participando. Doutor César, é uma honra para todos nós aqui, para nós é um momento especialíssimo, como eu falei, né, para o senhor anteriormente. Agradeço de coração pela presença e pelo senhor ter escolhido o canal Além da Nuvem para aparecer nessa primeira aparição pública numa rede social aqui no YouTube de forma aberta para um público maior. Então, fico muito feliz, né, com esse momento. Para nós é de muita honra e falo isso com sinceridade no coração, né? Todos nós sabemos, mas para que o público também saiba. O pessoal comentou que o áudio não estava muito bom, né, na hora que o príncipe estava comentando, estava falando. Depois eu até vou procurar fazer vou baixar e tentar ver se eu consigo tratar um pouquinho o áudio ou fazer uma legenda, né, para colocar novamente só as participações dele, tá? Mas deixa eu deixar claro uma coisa, pessoal. O movimento da Casa de Avis, da Casa Real de Avis, ele é um movimento que ele nasce, primeiramente, debaixo daquele poder, do poder divino, que foi concebido, foi incutido em Eurique. Tá? Ele descende de uma linhagem real, que tem o direito, e hoje nós já vamos discutir isso, o direito de governo, direito real, direito imperial no Brasil, real e imperial, não apenas no Brasil, mas em todo o império. Tá? Porém, conforme o Alano explicou no começo da live, os príncipes e reis por direito da Casa de Avis, eles têm sido perseguidos ao longo da história e de formas bastante criminosas, muitas vezes. Nós temos vários exemplos. Existe a figura ícone do Máscara de Ferro português,
que é também da família Avis Trastâmara, Dom Gonçalo de Avis Trastâmara, que também passou por por esse impedimento de reinar em Portugal e territórios ultramarinos, né? Tendo que se refugiar na Ilha da Madeira, por pressão, né, política. Então, de lá para cá, e antes disso também, sempre houve essa dificuldade e essa sabotagem, digamos assim, para com a Casa Legítima. Então, para que a Casa Real de Avis consiga trazer, nós estamos trabalhando nisso, nós vamos criar uma tesouraria, nós vamos começar a profissionalizar a comunicação da casa, tá? Fiquem todos sabendo disso. O apoio de todos que simpatizam com a causa que é de todos nós, tá? Ele é aberto e nós também convidamos. Nós nos ajudamos, nós dependemos de ajuda e ajudamos uns aos outros, principalmente, como muitas vezes Casa de Avis já me ajudou, muitas vezes nós tivemos a oportunidade de nos ajudar mutuamente. Eu digo os apoiadores, os integrantes, o Alano, né, assim como a própria Casa Real. Então, futuramente, tenham certeza que nós traremos condições técnicas que estejam à altura desse projeto. Tá? Hoje nós vemos, por exemplo, a Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo hoje tem uma superestrutura, né, mas também tem um apoio muito grande, e isso faz toda a diferença. Começou de forma mais simples como uma produtora, né, mas atualmente já chegou num patamar de fechar contrato com produtoras como a Sony, a MGM, conforme foi anunciado, acredito que todos viram, né, agora nessa semana mesmo da independência, por eles mesmos, né, de forma aberta. Só que diferente da Brasil Paralelo, nós não vamos trazer uma abordagem que seja festiva para a independência, mas sim uma abordagem reveladora, que vai mostrar o que de fato foi a independência do Brasil, a verdadeira história da independência. Bom, eu acredito, deixa eu perguntar se Dom Antônio César gostaria de fazer mais alguma consideração, o Alano, ou podemos... Estou ao inteiro dispor dos senhores aí para alguma pergunta, alguma coisa que tiver a minha altura de responder, fiquem sintam-se à vontade. Ok. Tá, pessoal, o Príncipe comentou que se a gente quiser fazer alguma pergunta também, né, ele pode responder, eu posso tentar transcrever aqui, né. Então, deixem seu like, tá, pessoal? Apoia essa live, que essa live de hoje ela realmente um momento histórico, é um momento especial. E nós ainda nem começamos a aula aberta, né? Nós teremos uma aula aberta. Nós temos hora para começar, não temos hora para acabar, tá? Alano, gostaria de comentar? Sua Alteza comentou que não estava, né, Dom Pedro IV de Portugal, príncipe regente e primeiro do Brasil, ele não estava na linha de sucessão. O que acontece? Não sei se eu já vou estar entrando no assunto da aula. A Casa de Bragança, ela cumpriu uma missão muito importante. Às vezes as pessoas nos acusam de criticar ou de falar mal da Casa de Bragança. Nós não falamos mal da Casa de Bragança. Ela cumpriu uma missão muito importante quando Dom Sebastião, ele estava com a idade muito avançada e já com problema de saúde, ele não se via mais em condições, estava no cativeiro, ele era também um príncipe esperado e encoberto. E quando ele não se via mais em condições de retornar para fazer a restauração, ele encarregou ao condestável do reino, que era homem de confiança do reino,
de Portugal, que era o Duque de Bragança, Dom João II de Bragança. Encarregou ele de fazer a restauração. E Dom Sebastião sempre teve uma predileção muito grande pela Casa de Bragança. A Casa de Bragança tem uma origem judaica, e ele tinha pretensões nos santos lugares, de estabelecer um Bragança reinando sobre os santos lugares. E por isso que ele promoveu os duques de Bragança desde sempre. Só teve um condestável no período de Dom Sebastião e no período dos Filipes, que não era Bragança. Todos os demais condestáveis eram os duques de Bragança. Então ele promoveu com esta missão. Mas esta missão ela cessou. Chegou um momento de que deveria se haver restaurado algum ramo da Casa de Avis, né? E o principal ramo da Casa de Avis era o ramo Avis Trastâmara, que estava exilado na Ilha da Madeira. Mas haviam outros ramos. E isto resultou na maldição dos Bragança, em que nós vamos aprofundar mais aí no decorrer, né, do assunto. Mas, para resumir, Dona Maria, quando ela tomou conhecimento dessa maldição e quando ela quis acabar com essa maldição, ela chamou a revisão dos arquivos dos Távora, né, do caso dos Távoras, a reabertura do caso dos Távora, que haviam sido executados injustamente. Junto com os Távora, vários membros da Casa de Avis também foram executados, Lencastre, e ela quis reabrir o caso dos Távora para cessar com a maldição dos Bragança. Recém tinha morrido o filho da Dona Maria, da rainha Dona Maria I, e ela foi calada. Ela foi interditada e assumiu a regência Dom João, filho dela, Dom João, que a gente conhece como Dom João VI. E aí foi toda a tentativa, toda a possibilidade de restauração da linhagem real, ela foi abafada, né? Então, por isso que acaba chegando, né, o neto de Dona Maria, filho de Dom João VI, o Dom Pedro acaba fazendo aí esta... com todo respeito a quem acredita muito, a quem tem fé nisso, nós temos todo respeito, reverência pelo sentimento patriótico e histórico que as pessoas têm, mas a verdade é esta, foi uma barbeiragem. A gente precisa tratar das coisas como são, com muito respeito, para não ferir ninguém, mas é esta a verdade, Márcio. Foi uma barbeiragem, mesmo que ele cometeu. Esse é o retoque que eu queria, né, ressaltar. Perfeito. A gente sabe, a gente vem estudando, né? A verdadeira história do Brasil. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma aula, eu já publiquei, né, no Instituto, e nós estávamos falando da Amazônia. Quando chegam os espanhóis na Amazônia, naquela expedição de Francisco Orellana, tem um padre, o Frei Carvajal, que é um padre espanhol. Não lembro se ele é espanhol, mas ele está junto com os espanhóis, né? Eles estão... Carvajal, exatamente. E ele comenta muito claramente que quando eles se deparam com a resistência à embarcação dele, eles foram expulsos, né, da Amazônia pelos índios. E os índios eram liderados por mulheres muito grandes, altas e de pele muito clara, branca, que eram guerreiras, que eram as Amazonas. E esse rio passa a ser conhecido como o Rio de las Amazonas. Não era o Rio Amazonas, era o Rio das Amazonas. A história do Brasil, na verdade, ela é tão encoberta em tantos aspectos, né, que, na verdade, esse aspecto político, da manipulação política, essa barbeiragem que você comentou, ela é só um dos aspectos onde ela é encoberta. Hoje nós trazemos aqui o Dom Antônio César Avis Trastâmara Lisboa. Muita gente já viu a foto dele lá nas redes sociais, no Facebook, fazendo algumas postagens. Então hoje o que nós estamos fazendo é trazendo aqui o príncipe, dizendo, ele existe, é uma pessoa real,
E ele está aqui. Nesse propósito e nessa missão divina, a qual ele considera com muito respeito, onde nós vamos iniciar aquilo que chamamos de restauração. Na verdade, não somos nós, né? Se nós tentarmos fazer algo por nós mesmos, já está equivocado. O que nós podemos fazer é a nossa restauração interior e trazer isso. Mas, ao mesmo tempo, trazer esse norte para todos os brasileiros. O que é esse norte? É que existe uma direção. Existe algo que está debaixo da providência divina, que já foi revelado, que é algo que nós vamos mostrar hoje, já foi revelado, toda a nação foi construída dentro desse norte, e essa é nossa verdadeira história, o que foi varrido, literalmente, para debaixo do tapete e depois substituído por uma versão falsificada da história, justamente para que você que está assistindo não saiba disso, né? E existem motivos para isso. Então, é isso. Acho que eu vou passar. Dom Antônio César, o senhor gostaria de trazer fazer mais alguma consideração? Pessoal, lamentamos a questão técnica, solucionaremos, mas já deixando aqui, vamos ouvir o que o príncipe tem a dizer, vamos nos esforçar para ouvir, mesmo que tenha algum probleminha no áudio, que posteriormente eu volto e faço legendado aqui, tá bom? A consideração é a seguinte, que muitas pessoas achavam que era alguma coisa fake, né? Que as postagens, as coisas. Então, eu quero dizer que eu sou real, estou aqui de carne e osso, como Deus, não igual a qualquer um outro, não tenho, digamos assim, diferença nenhuma, né? No caso, a não ser essa missão que a gente carrega, né? Eu não vejo isso como alguma coisa que, digamos assim, que me exalte, mas alguma coisa que me faça refletir e me dedicar a cumprir o que Cristo realmente determinou, né? Então, eu estou aqui, então o povo agora pode ter a certeza de que realmente eu existo.